América, como prometido, estamos aqui de novo. Vou recapitular com vocês quem é a nossa convidada e nós vamos para o que interessa. Calma, calma, já tá chegando. Ana Raquel Reis, 35 anos de América, advogada, mãe, esposa, estudante, tudo que vocês quiserem, coloca no meio, que a Ana é também. Muito bem-vinda de volta, Ana. Obrigada por estar aqui. Semana passada você abriu o livro, né, nos contou de onde você veio. Hoje a gente entende a pessoa que você é hoje. E eu tenho certeza que todos, né, confiam em entregar as suas vidas, né, uma parte da vida delas nas suas mãos, né, Ana? E é sobre isso que a gente quer tratar hoje. Mas hoje em dia tem muitas opções, né, Ana? Eu queria que você elucidasse um pouquinho pra gente do que é verdade e o que é mentira. Tem jeito de vir pra cá legal? Quais seriam as opções? Tem muitas oportunidades de vir legal, só que durante esse período você tem que esperar lá no seu país, né? Entendi. Então, pode vir legal por família, se tiver um parente que tem documentos nos Estados Unidos e peça você, então faz o processo daqui para lá, vai na entrevista, depois já quando entra vem já com cartão verde, né? Já vem como residente. Quais seriam esses parentes? Olha, pode ser pai, mãe, esposo, irmão, cidadão. Só que para o irmão cidadão demora anos e anos e anos. É um processo tem uma lista longo. de espera. Entendi. Se for pai ou esposa ou filho maior de 21 anos, já pode. O filho só pode pedir o pai ou a mãe quando já tem 21 ou mais. Entendi. Então, se for é o que chamam parentes imediatos. Entendi. Pai, mãe, pai, esposo e filho maior. Entendi. Se for esse caso, é rápido. O processo é 9 meses, mais ou menos. Depois tem o processo da entrevista lá no Brasil. Quando a pessoa vem, já vem com o cartão verde, já vem residente legal dos Estados Unidos. Entendi. Okay? Tem isso como é que se diz? Um caveat. Se a pessoa nunca viveu nos Estados Unidos e nunca esteve aqui ilegal. Entendi. Senão complica o processo. Entendi. Né? Tem também processos de trabalho. Se tiver uma companhia, você tem um diploma, uma faculdade, e tem a companhia que está interessada em você aqui, a própria companhia pede você, quando você vai, já vai com o green card para viver aqui. Tem vistos de investimento, tem vistos de humanitários, também tem o asilo, pode pedir refugiado antes de vir para cá. Entendi. O asilo não existe só na fronteira dos Estados Unidos. Muitas pessoas pensam que para pedir asilo tem que entrar nos Estados Unidos para pedir. Não, você pode pedir de lá para cá como refugiado. Se alguém no Brasil tá lá, tem interesse de vir para cá e quer vir legal, ela pode contratar os seus serviços lá do Brasil? Pode. Boa. Pode contratar. Eu estou na internet, estou no Facebook. O meu Facebook tem muita informação. Para quem não tem o meu Facebook, devem procurar. Nós vamos deixar todas as informações de contato. Na primeira entrevista vai estar, gente. Vocês podem checar lá. Nessa aqui também vai estar todas as informações de busca. Especialmente sempre que tem uma mudança, alguma regra nova. Mesmo agora, muita gente está falando da amnistia do Biden. Não existe amnistia do Biden. Boa. É boa. Ok. Isso é uma proposta para reformar a lei migratória. Ainda nem os detalhes se sabe. O Biden só publicou um resumo do que ele pretende naquela lei. Tenho várias pessoas me ligando. Eu qualifico para a nova lei, nova amnistia. Não existe. Não paguem a ninguém, porque ninguém pode aplicar para você. Não paguem a ninguém para ter o seu nome à espera. Não pode fazer nada. Nem sabemos se vai passar para a lei. Entendi. Certo? Porque tem que ser aprovada no Tem que ser Senado. aprovado. Para já, o texto da lei, que normalmente são umas 200 páginas ou mais, nem foi publicado ainda. Entendi. Então ninguém sabe quais são os requisitos, nem quem qualifica, quem vai ficar fora, quem vai ficar dentro. Não sabemos. Então, esperar que saia isso. Depois, essa proposta vai para a Casa de Representantes e aí tem muita negociação. Entendi. Uns vão dizer, não, tira isto, gosto daquela parte, põe aquela, tira outra. Entendi. Então, vai mudar muito. Entendi. E se passar aí, vai para o Senado. Entendi. Aí eles vão fazer a mesma coisa de novo. E se passar aí, é que volta para cá, para a mesa do Biden, para assinar para a lei. Entendi. Então, por enquanto, nada certo. Nada. Entendi. O máximo que sabemos em geral, muito geral, é que pretende proteger qualquer imigrante sem documentos, indocumentado, que estava dentro dos Estados Unidos desde o dia 1 de janeiro desse ano, 2021,
pretende dar um status provisório a essas pessoas de 5 anos, que seria o Work Permit, 5 anos. Depois de 5 anos, fizer tudo certinho, pagar imposto, tudo certinho durante os 5 anos, pode pedir o cartão verde de 3 anos e após 3 anos pedir a cidadania. Então, por isso é que dizem que é um plano de 8 anos para a cidadania. Entendi. Okay? E de qualquer forma, somente quem já estava aqui. Só quem estava aqui. Então, Entendi. eles sempre fazem isso. Quando tem uma proposta de uma lei, uma regra, eles põem sempre uma data para não haver a enchente de gente correndo. Entendi. Para tentar qualificar. Entendi. Então, fechou logo para aquelas pessoas que estavam cá. Entendi. Mas é uma proposta. Para as pessoas que sabem, que já passaram pelo processo, que precisaram de um perdão por causa do tal castigo de 3 ou 10 anos, a proposta do Biden quer eliminar esse castigo dos 3 e 10 anos. Então, não haverá necessidade de perdões para esposas e pais e filhos de cidadão americano. A pessoa vai poder fazer o seu processo, ir no seu país, voltar sem ter aquele castigo. Mas ainda não está aprovado. Ainda não está aprovado. E não sabemos se isso vai entrar na lei. Exato. De qualquer forma, tudo que tem a ver com a nova presidência é stand-by. Ninguém sabe o que vai ser aprovado, como é que vai ser ou não. Mas as leis de hoje, então a pessoa teria a oportunidade de vir como estudante, se tiver algum parente imediato. Visto de trabalho, visto de estudante, visto já do Green Card, que chama parente imediato, refugiados, investidores, tem uma série de opções. Essas opções todas estão listadas no website da imigração. Ah, sim. Que é o cis.gov, que é G-O-V. E tem a opção de traduzir cada página para espanhol. Sim. E quem me conhece, quem já consultou comigo, sabe que eu só faço o que eu sei fazer. Entendi. E eu não quero estragar a vida de ninguém. Eu sou imigrante, já tive aqui muitos anos sem documentos e não quero estragar a vida de ninguém. Então, o que eu faço é 150%. E eu gosto que o cliente confie em mim e eu sou super sincera. Se não posso ajudar, eu digo logo, não posso ajudar, mas mais ninguém te vai poder ajudar. Então, não gasta o dinheiro, não atira o dinheiro. Porque tem muita gente que diz, eu consigo, eu faço. Então, cuidado com essas ofertas. Quando é muito bom, quando é bom demais é porque não é bom. Uma coisa o santo desconfia. Quando a oferenda é muito, o santo desconfia. Exato. E outra pergunta agora. Para o caso de quem já está aqui, quem já está aqui já ficou ilegal, quais seriam as opções? Aí já é mais limitado as opções, ok? Se veio com visto, tem mais opções do que pessoas que atravessaram a fronteira. Ah, entendi. Ok? É uma escala. Certo. A pessoa que veio com visto e tem um parente que é legal nos Estados Unidos, deve se legalizar logo. Não deixar o status expirar. Entendi. Para se legalizar. Entendi. Ok? Mas, por exemplo, contrato de trabalho. Tem uma companhia que quer contratar você. Você veio com visto de turista e tem uma companhia que está interessada no seu trabalho porque você no seu país tinha esta experiência, o tal diploma, não sei o quê. Se vai fazer isso, tem que fazer dentro daquele prazo. Entendi. Então, da forma que eu posso explicar é, para contrato de trabalho, quem atravessou a fronteira e quem deixou expirar o seu status aqui nos Estados Unidos não tem contrato de trabalho. Nem vale a pena pagar advogado, só está a perder o seu dinheiro. Entendi. Então, se tem planos de se legalizar por trabalho, fazer enquanto a sua estadia ainda está em vigor. Entendi. Perfeito. Só pode mudar de status de turista para trabalho quem ainda está em status. Entendi. Right? Perfeito. Tem cliente que diz, não, mas o meu visto é de 10 anos. Eu digo, no momento que você deixa passar o seu prazo, esse visto é cancelado. Entendi. Não existe mais. Entendi. O melhor é se preparar. Entendi. Ter os documentos prontos. Se você tem filho americano, ter as certidões de nascimento, ter os seus passaportes em dia, organizar-se, caso tiver contato com o ICE, poder se defender e argumentar o seu caso aqui na América. Entendi. Porque se você tem filho nas escolas, tem conta no banco, tem carro registrado, tem companhia registrada, foi no hospital, a imigração tem acesso a isso tudo. Então é só uma questão deles quererem. Entendi. Se eles quiserem, eles encontram você. Entendi. Então, sim, fazer tudo certo, sim, ficar longe de problemas. Se estiver num bar e ter uma discussão ali, sai pela outra porta, porque vai haver polícia, né? Aqui na América a polícia vem. Vem. E
não expender do governo, porque o governo americano eles têm acesso a isso tudo. Então, ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém, nem eu, ninguém. Mas 99% do que eu recebo é cash. E eu tenho que declarar tudo. E eu pago muito imposto no fim do ano. Ninguém gosta. Mas no fim do dia, quem quer ter benefícios na América tem que pagar por esses benefícios. E é ou agora ou mais tarde. Então o que é que o juiz fez? E tem muito benefício que este país dá. E não é só por ser imigrante e não ter documentos que você vai ser negado. Se você for no hospital e estiver doente, nas emergências, eles têm que atender você. Não vão fechar a porta porque você é imigrante. Sim. Eles têm que atender. Então isso é um benefício que nós todos pagamos. É verdade. Para ter acesso a isso. É verdade. You know, a mesma coisa que se você for, I don't know, escolas dos nossos filhos. Nós todos estamos a pagar por isso, né? Então tem que pagar esse imposto e tem que estar em dia. É a realidade. É a realidade. É como você falou, né? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas a gente não faz só o que gosta. Exato. Ô, Ana, e deixa eu te falar, um mito e verdade. Pode viajar? E quando estamos falando de viajar, é dentro dos Estados Unidos, né? Exato. Fora nem pensar. Fora nem pensar. Então, se for dentro dos Estados Unidos e não tiver nem uma ordem de supervisão, nem o work permit e nem o visto em dia, a estadia em dia, não viaje. Porque é um risco de ficar no aeroporto. O seu conselho seria não viaje. Mas tem tanto cliente que eu digo isso e depois eu vejo a foto no Facebook. Ninguém escutou. É um fator sorte ou azar. Entendi. É só isso. E eu digo isso mesmo no telefone. Você sabe, se vale a pena arriscar e ir de férias, então vai. Outra coisa que muita gente não sabe é se vem de visto para os Estados Unidos. Chega no aeroporto e a imigração barra você. Manda para aquele portinho que chamam a segunda inspeção. Sim. Ok. Você está ali horas e horas, eles começam a pegar no seu pé, porque que você vem, não sei o quê. Se você vê que eles vão deportar você, você tem o direito de dizer, eu já não quero entrar. Eu quero ir voluntariamente de retorno para o meu país. Você tem esse direito. Evita a deportação. E aí evita a deportação. Muita gente não sabe isso. Eu não fazia ideia. Muita gente não sabe isso. Então, se você vê que eles não vão deixar e vão assinar aqui, vamos te deportar. Não, então eu não quero. Eu quero retirar o meu pedido de entrar na América. Eu quero ir de volta para o meu país. Que você mantém o seu visa. Exato. Ai, boa. E não fica com recorde de deportação. Se um dia a sua irmã quiser pedir você, ou seu esposo, ou seu filho, não tem uma deportação no seu recorde. Falando em recorde, tudo que acontece aqui vai pro seu histórico. Fica. Não importa se passou 20 anos, 30 anos, 40 anos. Está lá. Tudo tá lá. Eu fui recentemente, o meu irmão só se fez cidadão agora, recentemente. E eu fui na entrevista com ele. Só pude entrar porque sou advogada dele, senão não podia entrar. Ela tinha lá a ficha dele quando nós fomos a Portugal fazer a nossa entrevista. Em papel. Nossa Senhora. Em papel. Nem... Não mais era de scan. 20 anos atrás. Mais de 20 anos atrás. Aqui, quem tá aqui, ilegal, veio com visto, mas já expirou 6 meses. As possibilidades. Se um filho eventualmente completar os 21 anos, anos, ou um filho americano pode pedir o pai, entendi, ou a mãe, é rápido, esse processo é rápido e é aqui nos Estados Unidos, não tem que sair, se veio com visto. Entendi. Se veio pela fronteira e o filho completar o 21 anos, não tem forma de legalizar. Não tem. O filho pode pedir os pais, ok? Essa é a primeira fase do processo. Só que depois o pai terá que ir no Brasil ou no seu país fazer entrevista. O que é que acontece? Tem aquele castigo de 10 anos. Né? Não existe perdão para pai de cidadão americano ou mãe de cidadão americano. Existe perdão para esposa e para filho. Não existe o reverso. Agora, se o Biden, se essa proposta do Biden passar, ele quer eliminar esse castigo. Então, esses pais todos que estão aqui, que nunca se puderam legalizar, vão poder se legalizar. De qualquer forma, a gente vai precisar de esperar. Uhum. Bom, eu acho que deu pra gente tirar muitas dúvidas. Ana, eu não sei, eu não posso falar obrigada o suficiente. You're welcome. Muito. O meu prazer. Muito obrigada, mas eu gostaria de lembrar que cada caso é um caso, né, Ana? Uhum. Então, todas as informações da Ana vão estar aqui. A Ana é um doce. Nossa, eu não estava preparada.
Nossa, Ana, você é super acessível. Muito obrigada mesmo. Procurem a Ana, entrem em contato. Ela vai ter as informações que vocês precisam. No que for possível, ela vai ajudar. No que não for, ela passa o caso para quem pode, né? Não deixem de procurá-la. E é isso. Muito obrigada a todos vocês. No Facebook, sempre que sai uma coisa nova, eu tô pondo lá. Essa Já... é a melhor forma de eu divulgar o seu trabalho. Entendi. Mesmo de leis, regras, tudo isso eu tô pondo lá. Então, sigam a Ana no Facebook, vai ter sempre informações para vocês lá. Era uma vez na América. Muito, muito, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Eu espero que eu e a Ana podemos ajudá-los com a história de vida dela, mostrar para vocês que é possível. A gente só tem que parar um pouquinho de olhar para a dificuldade. Muda o óculos. Para todos, o fato de a gente estar vivo já é uma grande oportunidade, né? Então, assim, e seguir em frente, isso. Não desistir, não arranjar desculpa. Eu às vezes fico acordada até as 2, 3 da manhã, porque há um caso de um cliente que, por mais parecido com o outro, não enquadra. Então eu estou ali a ler e procurar e investigar e abrir livro e tudo mais para ver se encontro uma solução. E muitas vezes eu encontro, às vezes não posso. Mas quando eu não posso, eu digo que não posso. Don't give up, né? Don't give up. Não desiste. Sempre em frente. Muito obrigada, tá, Ana? Não. Obrigada mesmo. Muito prazer. Todo meu. Próxima vez, quando precisar, não há problema. Combinado, estaremos aqui. Não há problema. Bye, gente. A gente se vê semana que vem. Tchau.